deputado estadual Marcel Van Hatten está aqui conosco hoje no estúdio. Entre os assuntos, nós vamos conversar sobre o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e a situação financeira do Rio Grande do Sul. Boa noite, seja bem-vindo, deputado. Boa noite, Beavis. Prazer estar aqui. Junto nessa entrevista temos o jornalista da casa, Guilherme Roquette. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Bom, vamos começar então. Deputado, primeiro uma rápida análise, né? Podemos começar então com o projeto de autoria do senhor, que trata do ensino livre de ideologia nas escolas. Essa proposta teve encaminhamento? Como é que está a situação? Essa proposta está sendo avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive, a gente participou de um debate aqui na Ubra TV. E eu oficiei a presidente da Assembleia faz 2 dias, porque como já está há quase um ano, na verdade, esperando o parecer da relatora, há um dispositivo regimental que pode passar para outro relator, porque, na verdade, o prazo é de 2 semanas. O importante dizer, é importante dizer que esse projeto ele tem fundamental valor na educação, não porque a gente queira tirar o componente ideológico da vida do professor. Pelo contrário, é importante que todo professor, todo cidadão tenha uma forma própria de pensar, possa pensar, tenha as suas próprias opiniões. No entanto, dentro da sala de aula, ele não pode doutrinar os alunos, né? Que, na verdade, eles estão ali com a atenção voltada ao professor, que é uma autoridade também, e precisa, portanto, ensinar a matéria e os diferentes pontos de vista existentes na sociedade. E hoje há essa doutrinação? Sem dúvida nenhuma, não é algo assim que se possa dizer todo professor doutrina. Pelo contrário, há muitos bons professores que fazem exatamente isso. Ensinam a matéria e mostram os diferentes pontos de vista. No entanto, eu recebo muitas mensagens pela minha página no Facebook, pelo e-mail, de estudantes e de pais muito preocupados com determinadas posturas em sala de aula. E a gente viu essa exacerbação acontecer nesses últimos períodos agora, em virtude da discussão do impeachment. Inclusive, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hoje havia a discussão na Câmara de Vereadores de uma moção de repúdio à reitoria por ter participado e convidado alunos a participar de eventos contrários ao impeachment que tinham um nítido caráter partidário, né? Então, a gente vê isso no nosso dia a dia e é evidente que isso não pode acontecer. Deputado, na questão da dívida do Rio Grande do Sul, ela está sendo discutida no Supremo, agora se fixou esse prazo de 60 dias para que a União e os estados sentem à mesa para discutir. A chance da Justiça dar um ganho de causa para o Estado nesse caso, e como é que fica agora, por exemplo, caso, né, podemos ter um aumento no judiciário. Hoje a gente tem mais aposentados do que ativos na folha salarial do Estado. Qual é a alternativa para o Rio Grande do Sul? Vamos começar por partes. Primeiro, a dívida dos estados. Ela é uma dívida que não foi só contraída pelo Rio Grande do Sul, foi assinada no fim dos anos 90 por vários estados com a União, que precisavam saldar os seus compromissos e repassaram as dívidas que possuíam para a União. Evidente que isso significa que a União também teve que contrair empréstimos para emprestar depois. Só que a fórmula utilizada na época não serve mais hoje. Os índices, que era o IGPDI, que agora foi mudado para IPCA, na época era favorável e hoje não é mais. Então, existem coisas que numa boa relação federativa, elas precisam ser revistas de tempos em tempos. E não foi o que aconteceu nesses últimos anos. Infelizmente, o governo, que agora está terminando, a que tudo indica, aí, nos próximos dias a presidente Dilma vai ser afastada da presidência da República, não conseguiu chegar a um acordo com os estados e foi por isso que o judiciário acabou sendo chamado a se pronunciar, porque não é uma discussão que deveria estar no Supremo. Isso é uma questão de discussão entre as partes, né? Um debate que em qualquer contrato você tem 2 partes, você só chama a justiça se as 2 partes não chegam a um acordo. Sim. Então, acho que o Supremo, em primeiro lugar, foi muito sábio em dar 60 dias, porque vendo que o governo vai mudar, vai dar chance para o novo presidente que assume aí, ainda que seja interinamente a princípio, vai dar chance para que ele possa abrir uma nova rodada de negociações e chegar a um resultado positivo. Agora, quanto ao Estado, deixa eu até pontuar, Guilherme, nós recebemos essa semana 2 economistas e que chegaram, pelo menos, a esse consenso de que temos um problema previdenciário muito forte. E isso acaba atrapalhando. Então, eu fico naquela perspectiva de que a Justiça dá ganho de causa para o Estado do Rio Grande do Sul, que dá um alívio nas contas, mas se isso não teria que ser revisto a partir de agora, imediatamente, essa questão previdenciária. É o que eu ia dizer. O primeiro ponto toquei agora me dá a chance de falar do segundo ponto. O segundo ponto é que o Estado está quebrado independente da dívida. Sim. A dívida, ela não pode ser utilizada como desculpa. Vamos resolver o problema da dívida, vamos anistiar a dívida do Rio Grande do Sul e os problemas acabaram. Ainda que anistiasse a dívida, nós estamos numa situação de descontrole das finanças públicas no Estado.
O governador atual tem tentado regularizar a situação, mas não consegue sequer pagar o salário do funcionalismo, que não seja de forma parcelada. E aí nós temos todos essa criminalidade alta, porque não se consegue nem contratar novos agentes de segurança, que deveria ser a prioridade número 1 do Estado. Por que tem mais isso está aposentados assim? do que policiais nativos. E tem mais, e também no setor público, é bem isso. 54% da nossa folha de pagamento é para pagar inativo, aposentado. O segundo estado no Brasil nessa situação é São Paulo. Sabe qual é o percentual? 27%. Metade. Então, quer dizer, o buraco é muito mais embaixo no Rio Grande do Sul. Temos que reduzir o tamanho do Estado, temos que parar de contrair dívida, essa dívida com o Poder Judiciário, que na verdade não é com o Poder Judiciário, dos depósitos judiciais. O Estado, o que ele faz? Ele pega dinheiro dos depósitos judiciais, que é dinheiro de cidadãos que estão litigando na Justiça, pega emprestado, quem empresta ao Poder Judiciário e cobra juros de taxa Selic. E fica com a diferença entre a taxa Selic e a remuneração da poupança, que é a remuneração dos cidadãos que estão litigando na Justiça. O Estado, até hoje, só está conseguindo devolver os juros. Ainda tem o montante inteiro dos depósitos. 95% para devolver. E o Judiciário, que tem orçamento próprio, utiliza esse dinheiro para construir os seus prédios, dinheiro esse que o Estado está pagando em juros, mas que podia estar investido em outras áreas, segurança, saúde, educação. Então, quer dizer, é um rolo muito grande, né, em que tem muitos culpados, mas, ao mesmo tempo, se nós quisermos olhar para frente, nós temos que realmente limpar a pauta. O senhor acha que teria alguma outra coisa a ser feita? Vamos fazer um exercício aqui de hipótese, né? No caso, ganhou o governador José F. Sartori, mas tivemos a candidatura da senadora Ana Amélia Lemos. Claro. Né? Teria alguma outra alternativa dentro da visão até mesmo do partido? Algo que poderia ser feito diferente? O partido tem uma série de visões que foram apresentadas na campanha eleitoral da Ana Amélia Lemos. Isso é normal, né? O partido faz parte de um governo, mas não é o partido do governo. Né? Então, evidentemente, o partido, por exemplo, teve uma posição contrária ao aumento de impostos. Né? Nós achávamos, e eu estou cada vez mais convicto de que o aumento de impostos acaba prejudicando a economia e também a arrecadação, tanto é que caiu a arrecadação do Estado, está menor agora do que era antes. Né? Essa discussão de causa e efeito é importante que se faça, mas mais importante do que isso, acho que o Estado tem que se livrar daquelas atividades que não dizem respeito à sua atividade fim. Para que a gente quer o Estado? Em primeiro lugar, para segurança. Né? Claro que saúde e educação são muito importantes e também fazem parte das finalidades do Estado, essas três. Mas sem segurança, se a gente não puder sair na rua sem medo de que vai ser assaltado ou mesmo morto, o Estado não garantiu, né? O pacto. Qualquer cientista político vai dizer, o pacto para a existência do Estado é garantir segurança. Ninguém mais pode garantir isso para ti. Né? Enquanto isso, o que nós temos? Nós temos uma gráfica pública. Nós temos uma companhia de silos e armazéns. Que diferença faz isso na vida do cidadão? O cidadão que paga impostos tem esse tipo de empresa pública, sim, que é um contrassenso. Deveria ser privado, privatiza isso, retorna para o caixa do Estado isso em recursos para as outras áreas e vamos começar a reduzir o tamanho do Estado. Antes da gente entrar na esfera nacional, eu queria só aproveitar essa deixa da questão da privatização para saber a sua opinião sobre o projeto que deveria ter sido votado ontem da concessão de rodovias, mas que ainda está em discussão. Eu sou absolutamente favorável. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul tem as estradas mais intransitáveis do Brasil. Eu pedi para o plenário todo, meus colegas deputados de todos os partidos, ontem no meu pronunciamento, eu pedi para que levantasse a mão, né, bem coisa de escola mesmo, de colégio, quem achava que as estradas do Rio Grande do Sul estavam boas. Adivinha quantas mãos se levantaram? Nenhuma. As estradas são muito ruins. E o governo anterior, o governo do PT, conseguiu ainda piorar a situação ao criar uma empresa pública para assumir os pedágios, que já eram muito ruins, aliás, estava muito mal feita a concessão anterior em muitos casos. O que aconteceu? Baixou-se o valor do pedágio, né? A gente lembra que teve toda uma polêmica, até uma demagogia em cima disso, vamos baixar os preços dos pedágios, só que não havia serviço. As estradas estão piorando ainda mais, o dinheiro vai para o caixa único, enfim. O que nós precisamos fazer? O governo anterior conseguiu fazer com que hoje o cidadão aceite que haja pedágio, desde que haja rodovias em condições. E eu sou autor, junto com o deputado Álvaro Boesi, que foi o primeiro proponente, justiça seja feito, de uma emenda a esse projeto, que vai à votação na semana que vem, dizendo que todo o valor pago em pedágio pelo cidadão depois seja abatido do seu IPVA. Eu acho que isso é o justo, porque se eu pago IPVA sobre o meu carro, que é um imposto que, teoricamente, é para conservar rodovias, e eu estou usando do meu dinheiro, né? Estou usando estradas tão pedagiadas, estou pagando com o meu dinheiro, acho que esse dinheiro tinha que ser descontado do meu imposto. Acho que nem só justo, é o racional. De qualquer maneira, aprovada ou não essa emenda, prefiro
rodovias em que a gente possa transitar com segurança e que pague um pouquinho em pedágio, do que a gente ter esse absurdo que nós temos Bom, hoje. chegou o momento da gente a discussão. Vamos agora para o âmbito nacional. A gente teve aqui nesse programa hoje a entrevista com o Prêmio Nobel, o argentino Adolfo Esquivel, que manifestou sua posição contrária ao processo de impeachment da presidente Dilma, que está caminhando no Senado. Qual a opinião do deputado que foi identificado, né, entre todo o processo, todo o movimento, com uma posição bem definida a respeito desse processo, a favor do andamento do processo? Antes do partido, inclusive, fechar a questão. Exatamente. Acredito até que tenha sido o primeiro deputado estadual, o primeiro deputado a falar. Dia 1º de março do ano passado, na Assembleia, eu estava apenas há 20 dias, havia 20 dias no meu mandato de deputado estadual e já me pronunciava favoravelmente ao impeachment na Assembleia Legislativa. O processo é legal? É legal, é constitucional, está previsto na Constituição e, mais do que isso, devido ao processo legal está sendo tão respeitado no Brasil que está demorando muito tempo, a meu ver. Claro que é preciso ter o devido processo legal, é evidente que nós precisamos que o direito de defesa seja assegurado, mas o PT que hoje critica o processo de impeachment, na época do Collor, fez as coisas andarem muito mais rápido do que como está andando hoje com a Dilma. Podem lembrar, aliás, o Senado nem se pronunciou, ele só recebeu e já foi afastado o presidente, o processo de impeachment. Agora o Supremo Tribunal Federal interpretou a Constituição diferentemente, a meu ver até exageradamente, porque a Constituição não diz que o Senado tem que fazer o que está fazendo agora, mas está bem, o Senado está ali, está avaliando, está fazendo seu próprio relatório e também vai votar o impeachment. É legal, é constitucional. Agora, essa entrevista que eu até assisti agora há pouco com o Esquivel, eu não acho que demonstre desconhecimento, porque ele conhece a realidade do país, ele conhece a realidade das esquerdas da América Latina, mas demonstra um discurso que é proposital para confundir as pessoas. Até porque o PT vai sair do governo agora e quer sair como vítima. Vítima, quem é que, num processo desse, em que não tem desculpa continuar, um governo tão corrupto, tão ineficiente, tão incompetente, eu estou abstraindo um pouco os outros partidos, tem muita gente de outros partidos, inclusive do meu, envolvidos. Eu quero que todos sejam punidos. Eu quero que todos sejam punidos. Todos. É justamente porque eu gostaria de fazer essa mesma pergunta, nós fizemos aqui, Guilherme, para o senador Paim, também para o Thiago Simon, do PMDB, entre outros representantes que têm, né, correligionários que estão envolvidos ou são citados na Operação Lava Jato. Tem uma expressão latina, ela é muito interessante, ela diz pecunia non olet, quer dizer, o dinheiro não tem cheiro. E a corrupção também não tem partido. No fundo, tem gente envolvida em todos os partidos. A diferença é que o PT capitaneou esse processo e transformou a corrupção, que antes era individual e já era deplorável, em algo institucional para comprar votos dentro do parlamento. Foi isso que foi feito, inclusive dentro do meu partido. Vários deputados do meu partido votavam de acordo com o governo porque eram comprados. Então, assim, o PP negocia a entrada num possível governo Temer, admitindo a possibilidade da saída da presidente Dilma. Eu até vou pular uma pergunta. Admitindo, então, esta possibilidade, já que o PT estava no governo o PP estava no governo do PT e agora passa para o governo Temer, não seria uma incoerência nesse sentido se manter? Olha, Guilherme, o que eu acho hoje é que todos os partidos têm compromisso com o Brasil. Todo cidadão brasileiro tem compromisso com o Brasil, independente de cor ou de sigla. Eu acho que nesse momento é um momento de união nacional. O PT, aliás, na época do impeachment do Collor, teve a chance de participar do governo Itamar Franco, que também foi um governo de união nacional e foi o único partido que não aceitou participar. Eu acho que nesse momento todos os convidados devem aceitar e devem participar para pacificar as relações políticas no Brasil, senão nós não vamos sair desse buraco. Agora, o PP ter participado do governo do PT não é só uma incoerência olhando para frente agora, que pode ser que participe com o Temer. É uma incoerência olhando para trás. Eu, quando me filiei ao Partido Progressista, eu tinha 17 anos de idade, o PP não era a base do governo Lula. Passou a integrar depois, em virtude desse sistema político e com a minha desaprovação total. Sempre fui contrário nas bases. Aliás, o PP do Rio Grande do Sul sempre foi total. Antes, a senadora Ana Amélia Lemos, a bancada de deputados. Isso é uma característica dos partidos, né? É uma característica. A regionalização e a nacionalização. E é uma característica porque é eleita errado. No Brasil, o partido tem que ter aspecto nacional. Não se permite que em Canoas, por exemplo, onde a UBRA está sediada, se comece um partido político pequeno de base para depois ele, quem sabe, virar nacional. Não é um grande problema um número de partidos políticos numa nação. Todo mundo acha que nós temos partidos demais, porque o problema é ter partidos políticos demais dentro do Congresso, porque aí vira um balcão de negócios. Agora, fora, quanto mais formas diferentes de organização na sociedade civil, melhor. Quantas redes de TV nós temos?
centenas no Brasil, né? E cada uma vai tentando prosperar, conseguindo sua audiência e vai crescendo. É assim que deveria ser com os Deputado, partidos. mais uma vez admitindo a hipótese do impeachment da presidente Dilma, nós temos então Michel Temer, Eduardo Cunha e Renan Calheiros na linha sucessória. Os três envolvidos na Operação Lava Jato. E eles são a solução para o país? O Michel Temer, o Janot hoje denunciou vários políticos, inclusive o Lula, e disse que o Temer não tem indícios e não passou. Isso não quer dizer que não foi delatado por outras pessoas. Não estou livrando o Temer, mas também estou dizendo a situação jurídica dele nesse momento é diferente da do Renan, que é réu, inclusive, no Supremo, e do Cunha, que também é réu no Supremo. Agora, há uma incoerência, uma contradição mesmo que se vê, por exemplo, dos deputados que foram gritar fora Cunha e agora que o Renan é parceiro do governo, não dizem fora Renan. É aquilo que diz, Bives, eu quero igualdade para todo mundo. O problema é que o Brasil vai levar muito tempo ainda para se recuperar. Eu que sou favorável ao impeachment, sou muito otimista, eu costumo fazer a seguinte comparação, que quem assiste em casa vai entender, ainda mais em tempos de internet cada vez mais lenta. Está difícil conectar a internet esses dias, não sei o que está acontecendo, pelo menos lá em casa está ruim. Baixa um arquivo de 20 GB, aperta lá no OK, sai de trás do computador, vai dar uma volta, vai conversar, sei lá, está em casa, se mora com os pais, com a mãe ou com a namorada, enfim. Volta para trás do computador, esses 20 GB baixou só 1% depois de 1 hora. Esse é mais ou menos o resultado, o valor da vitória do impeachment na Câmara dos Deputados. Foi o 1% que nos leva ao 100 depois. E os 2 agora no Senado. É um processo longo, contínuo de depuração que vai acabar com cassação, espero, de Renan, de Cunha e tal. Mas o mais importante é que a população, quando vai votar agora, nas próximas eleições municipais, avalie bem os candidatos. Saiba em quem está votando, pesquise o seu histórico, porque se não renovar nas bases, não mudarem as câmaras, as prefeituras, como a gente quer mudar lá em cima? Só uma última pergunta. Eu sei que a possibilidade é remota, mas ela existe ou existiu em um determinado momento e se falou aqui nesse programa, por exemplo, até mesmo surpreendentemente, pelo senador Paim, sobre eleições gerais. Certo. Esse seria, nessa caminhada para ajeitar o Brasil na sua concepção, seria um atalho? Poderia galgar alguns degraus? Mais uma vez. Né? Degraus é bravo. Sim. Degraus. Degraus é bravo, né? Degraus não dá. Tem que falar. Aí A gente tem que falar, senão o cara aí em casa fica, né? Degraus e chapéus. Mas tudo bem, deputado. Tá bem. Não, olha só, em agosto do ano passado, eu defendi a renúncia geral, inclusive dos deputados estaduais. Eu disse, eu renuncio junto. Eu acho que o exemplo tem começado da presidente, que estava super enrolado já então. Renuncie ela, renuncie o vice, o presidente do Senado, da Câmara, todos e os estaduais, porque a população se deu conta que a mentira foi tão grande na eleição e a classe política como um todo está tão desacreditada que eleições gerais eu achava naquela época que era a solução. Agora é oportunismo. Agora que já está aberto o processo de impeachment, já se passou tudo isso, defender que se façam novas eleições e, pior, só para a presidência da República, é porque há interesses por trás. E qual é o interesse que está por trás disso? Dilma, sendo afastada, continua com foro privilegiado, porque não se enganem, ela vai ser presa se confirmar o que aconteceu em Passadina. E Lula concorrendo à presidência da República, com a lábia que tem, também não nos precipitemos achando que não tem chance. Então, nós precisamos ver isso de uma forma oportunista. Deputado, eu quero agradecer, em nome da Ubra TV, a disponibilidade de estar aqui mais uma vez, conversando com a gente, e seja sempre bem-vindo. Eu agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês, que dão transparência ao meu mandato. E desculpa pelos degraus.